Vamos lá. Eu coloquei aqui no slide. Nos slides, vou colocar no modo de apresentação. E aí, qualquer coisa, se vocês não observarem aqui a mudança de slide ou ficar parado aí, qualquer coisa, vocês avisem, tá bom? Vocês avisam, ligam o microfone e falem, tá? Então, vamos lá. Boa noite a todos, tá? Vamos agora para a aula da terceira unidade, da disciplina Química Orgânica desse semestre. E a aula de hoje, pessoal, ela trata sobre reações pericíclicas, tá? Vamos falar um pouco sobre essas reações pericíclicas. Nessa unidade ficou a parte de compostos heterocíclicos e reações pericíclicas, tá? A parte que envolve compostos de cadeias fechadas ou a formação deles, tá bom? A parte de compostos heterocíclicos foi disponibilizado material para vocês, e as reações pericíclicas, nós vamos fazer uma abordagem sucinta nessa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, reações pericíclicas, aí eu coloquei aqui a parte de reações de dienos. As reações pericíclicas, elas estão divididas em reação eletrocíclica, reação de cicloadição. A de cicloadição pode ser 2 mais 2, 4 mais 2, são apenas alguns exemplos, tem outros exemplos também, tem 8 mais 2, tá? E rearranjo sigmatrópico. Essa parte de reação dos dienos, que está aí de vermelho, eu não fiz abordagem nessa apresentação de hoje, tá? Para que também não ficasse muito extensa, e aí vocês podem estar acompanhando lá pelo material que foi disponibilizado para vocês, tá? Mas as reações, por exemplo, de alcenos nós falamos, reações de alcanos, tá? E aqui eu vou ter um exemplo também de Diosauda que envolve, no caso, dieno, tá? Eu vou falar para vocês aqui, mais especificamente voltado para a reação de Diosauda. Eu não vou falar aqui da reação de adição, por exemplo, adição direta, adição conjugada, outras reações que os alcadienos ou dienos possam sofrer, tá? Então, o que vai ser uma reação pericíclica? A reação pericíclica, pessoal, ela ocorre como resultado da reorganização dos elétrons nos substratos. Então, elas são chamadas, nesse caso, de reações concertadas, tá? Reação que ocorre com reorganização de elétrons, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter aí elétrons π e elétrons sigmas envolvidos, tá? Nessas reações, certo? Essas reações, elas ocorrem em uma única etapa, tá? Uma vez que são reações concertadas, elas ocorrem em uma única etapa. Então, há um estado de transição, porém, não há o quê? Intermediário. Essas reações, elas são reações estereoceletivas, tá? O que são reações estereoceletivas? São reações que, na maioria das vezes, formam um estereocentro, tá? Unicamente, ou um estereocentro em quantidade, digamos, majoritária, preferencialmente um. Vai haver casos que vai formar mais de um, mas, como elas são reações estereoceletivas, nós vamos ter quantidades substanciais de um dos produtos em comparação a outro que, no caso, pode ser formado também, tá? Geralmente não são afetadas por catalisadores, tá? Essas reações, elas, na verdade, elas são reações que ocorrem em temperatura um pouco elevada, algumas acima da temperatura ambiente, tá? Outras na presença da luz, que não deixam também de ser catalisadores. São reações, no caso, chamadas de reações fotoquímicas, tá? As que ocorrem na presença da luz. Algumas das reações pericíclicas, nós temos, como já falei, lá no sumário, nós temos reações eletrocíclicas, tá?
nós temos reações de cicloadição, aí tem adiação, mas é cicloadição, tá, pessoal? E outras que são chamadas de rearranjo sigmatrópico, tá certo? O que é uma reação eletrocíclica? A reação eletrocíclica, pessoal, ela é uma reação intramolecular, tá? É uma reação intramolecular, na qual uma nova ligação sigma é formada entre as extremidades de um sistema pi conjugado, tá? O produto é uma substância cíclica que possui um anel a mais e uma ligação pi a menos que o substrato. Então, vamos interpretar isso aqui, olha só. É uma reação intramolecular. Para que uma reação, um fenômeno intramolecular ele aconteça, eu preciso de quê? De uma única molécula. Isso vai acontecer ali dentro de uma molécula. Normalmente, as reações que a gente observa, reações aqui na química orgânica, as reações que eu já mostrei para vocês, por exemplo, as reações lá dos alcanos, as reações dos alcenos, as reações dos compostos aromáticos, reações dos compostos carbonilados. Eu tenho um substrato, né, que é um composto orgânico, e tenho um outro reagente que pode ser inorgânico ou que pode ser orgânico ou inorgânico, tá? Então eu preciso aí, digamos que pelo menos de 2 moléculas, né? Nesse caso, a gente diz que é intermolecular. Mas quando eu tenho uma só molécula, essa reação ela é chamada de intramolecular. Então, como vocês estão observando aqui, eu tenho no reagente, nessa reação aqui que está representada, o 1,3,5-hexatrieno, tá? 1,3,5-hexatrieno. Tá? Então, eu vou ter uma reação intramolecular, porque eu tenho uma única molécula. Então, uma nova ligação sigma vai ser formada. Tá? Como vocês podem observar, olha só, eu tenho essa estrutura aqui do reagente, ela não é fechada, tá? E vai formar essa estrutura aqui, que é fechada. Essa estrutura fechada é o 1,3-ciclohexadieno. Onde foi que formou a ligação sigma? Bem aqui, olha, entre essas 2 ligações pi da extremidade do composto, tá? Eu não sei se vocês conseguem observar aí o cursor do mouse aqui, ó, mas aqui eu tenho uma ligação sigma, foi formada entre essas 2 ligações pi aqui do reagente, tá? Desse sistema aqui, que é chamado de conjugado, porque eu tenho alternância de ligação, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, é um sistema conjugado, pi conjugado. Vai ser formada uma ligação pi. Aliás, pi não, sigma. E quando essa ligação ela é formada, pessoal, o que acontece? Eu vou ter a formação de uma estrutura cíclica, tá? Então, é como que está descrito, né? Vai ser formada uma substância cíclica e possui um anel a mais. O que ele quer dizer? Tá? Que eu não tinha um composto cíclico e agora eu tenho um composto cíclico, tá? E aí eu tenho o quê? Uma ligação π a menos. Se vocês observarem aqui a estrutura do produto, eu tenho só 2 ligações π, porque nos meus reagentes eu tinha 3 ligações π, tá certo? Eu tinha 3 ligações π. E agora aqui eu tenho o quê? Uma ligação π a mais em relação ao meu reagente. Aliás, sigma a mais. Se vocês observarem, aqui no meu reagente, pessoal, eu tenho quantas ligações sigmas? Vamos lá. Aqui eu tenho uma ligação sigma, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? E agora eu passo a ter quantas ligações sigmas? Eu passo a ter 6 ligações sigmas. Tá certo? Passo a ter 6 ligações sigma. É como se esse par de elétrons π aqui viesse em direção a esse carbono aqui, tá? Em direção a esse carbono. Esse par de elétrons π se desloca para esse carbono aqui. E esse par de elétrons π se desloca para esse carbono aqui. Aí eu vou passar a ter essas novas 2 ligações aqui, π,
tá? E essa ligação sigma aqui, que foi formada em relação ao reagente, que eu não tinha, né? E eu passo a ter essa ligação sigma nova, tá certo? Então, o produto é uma substância cíclica que possui um anel a mais e uma ligação pi a menos que o substrato, uma ligação π a menos e uma ligação sigma a mais. Então, aí, a partir do 1,3,5-hexatrieno, eu obtive aí o 1,3-ciclohexadieno, tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Essa reação, ela ocorre sob aquecimento, tá? Vocês observam aí esse deltazinho aqui, toda vez que ele aparece em cima de uma seta, significa dizer que essa reação ela ocorre sob aquecimento. E quando eu tenho essas duas setinhas aqui, uma no sentido direto e uma no sentido inverso, significa dizer que a reação é reversível, que esse produto aqui ele pode regenerar os reagentes. Reagentes se transformam em produto, mas eles podem se decompor novamente aqui formando os reagentes, tá certo? Então aí está o exemplo de uma reação eletrocíclica. Dá para vocês observarem aí como isso é um caso de reação pericíclica, que é uma reação, tá, concertada, tá bom? É uma reação concertada. Esse par de elétrons π se liga a esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui ele é o eletrofílico, esse é o nucleofílico. Par de elétrons π vem em direção a esse carbono. Esse par de elétrons π se desloca e fica aqui entre esses dois carbonos aqui, tá? E esse par de elétrons π vem, se desloca e fica entre esses dois carbonos aqui. Aí, esse sistema aqui, que é o 1,3-ciclohexadieno, é formado, tá bom? Outro tipo de reação pericíclica é a reação de cicloadição, tá? Então, dois reagentes aí vão ser adicionados, e aí vai formar o quê? Um produto cíclico. Só que essa reação, como vocês observam, diferentemente da reação, tá, eletrocíclica, ela não é uma reação intramolecular. Essa reação ela é intermolecular, tá? Intermolecular porque eu tenho dois reagentes aí. Como vocês observam, eu tenho 1,3-butadieno e tenho o eteno, tá? Então, duas substâncias diferentes que contêm ligações π, tá, pessoal? Então, tem um errinho. Ligações π reagem para formar uma substância cíclica. Cada um dos substratos perde uma ligação π e o produto cíclico tem duas novas ligações sigmas. A reação de Diels-Alder é um exemplo, tá? Essa reação aí, pessoal, ela é uma reação de cicloadição e é um exemplo de reação de Diels-Alder. Mais à frente, eu vou falar detalhadamente sobre essa reação de Diels-Alder, que aqui é um caso de reação de Diels-Alder, tá? Essa reação de Diels-Alder, ela precisa, por exemplo, de um composto que tenha um sistema π conjugado, como, por exemplo, o 1,3-butadieno, tá? É conjugado porque entre as duas ligações π eu tenho uma ligação sigma, tá? Isso aqui é um dieno, tá? E tenho aqui um eteno, um outro sistema com ligação π, certo? E aí, esse sistema que eu tenho, pessoal, uma ligação π, o que acontece? Ele vai ceder esse par de elétrons π para esse sistema, e esse par de elétrons π aqui vai formar uma nova ligação π aqui, ó, vai ficar entre esses carbonos que só tem ligação sigma. E esse par de elétrons π aqui, da extremidade do butadieno, vai se deslocar no sentido aqui desse carbono do eteno. Então, eu tenho um carbono aqui que ele é, digamos assim, um nucleófilo e o outro é eletrófilo, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui no butadieno, se esse carbono aqui de cima do eteno, ele é um nucleófilo, esse carbono aqui do butadieno, ele vem ser o quê? Eletrófilo. Se esse carbono aqui da extremidade do butadieno é um nucleófilo, esse carbono aqui da parte de baixo do eteno, ele é um eletrófilo,
tá certo? E aí forma esse composto aqui, que eu não coloquei o nome, mas ele é o quê? É o ciclohexeno, tá? Essa reação, pessoal, ela é também chamada de reação de cicloadição 4+2, porque eu tenho aí 6 elétrons π envolvidos nessa reação, tá? Sendo 4 elétrons π do butadieno e 2 elétrons π do eteno. Então, por isso ela é chamada de reação 4+2, tá? Aqui eu tenho um par de elétrons π e mais um par de elétrons π. Então, são 4. E aqui eu tenho 2 no eteno. Então, ela é chamada de reação de cicloadição 4+2, tá bom? Outra reação eletrocíclica é chamada de rearranjo sigmatrópico, tá? Uma ligação sigma do substrato é quebrada, tá? Então, agora, uma ligação ela é quebrada, uma nova ligação sigma é formada, e as ligações π, elas se rearranjam. Então, eu tenho esse sistema aqui, como vocês podem estar observando, nesse caso aqui, pessoal, essa reação, ela também é intramolecular, porque eu tenho só uma molécula de substrato aqui no meu reagente, tá certo? Eu tenho uma molécula de substrato aqui no meu reagente. Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho uma ligação sigma, tá? Essa ligação sigma aqui, ela é quebrada, tá? Se essa ligação sigma ela é quebrada, pessoal, de forma heterogênea, onde o par de elétrons aqui, vamos imaginar que ele se desloca no sentido aqui, ó, desse carbono, fica entre esse carbono e esse aqui, tá? Então, aqui, esse par de elétrons, sigma, se desloca no sentido desse, fica entre esses dois carbonos aqui. E aí eu tenho um par de elétrons π que vai, esse carbono aqui da extremidade vai atuar como nucleófilo, vai atacar esse carbono aqui que vai ser um eletrófilo. Então, aqui vai ser formada uma ligação sigma. E esse par de elétrons π vem, se desloca e fica entre esses dois carbonos aqui, tá? E aí eu vou ter a formação desse sistema. Como vocês podem observar, uma ligação aqui, sigma, foi quebrada, onde a setinha está sendo apontada, e uma ligação sigma, ela é formada, onde essa outra seta aqui nos produtos está apontando também, tá? O substrato e o produto têm o mesmo número de ligações π, tá? Então, as ligações π, elas são apenas rearranjadas. Como vocês podem observar aí, elas mudam de posição, digamos assim, tá? Como vocês podem observar nesse sistema, tá? Vocês têm as posições aqui das ligações, tá? Das ligações π, aqui nos produtos elas estão, digamos assim, em uma outra posição, tá? Vamos imaginar que esse carbono aqui sendo 1. Eu tenho nos carbonos 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1 e 5. Aqui nesse sistema aqui, que é o produto, eu tenho não nos carbonos 1 e 5, mas nos carbonos 2 e 5. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se é 2 e 5. Pode ser que seja 2 e 6. Vamos ver aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estão em posições diferentes em relação ao reagente, tá? Aqui no meu substrato ou reagente, eu tenho ligações π nas posições 1 e 5. No produto, eu tenho ligações π nas posições 2 e 6, tá? Então, essas ligações π, elas se rearranjaram, mudaram aí de posição, tá bom? Quebrou uma ligação π no reagente, formou uma nova ligação π para o produto, tá bom? E aí nós vamos falar agora, especificamente, de forma mais detalhada, da reação de Diels-Alder, tá? Que eu falei antes da ligação aqui do rearranjo, na verdade, sigmatrópico. Falei da reação de cicloadição, tá? Que eu falei da reação 4+2, tá?
Essa reação, por que eu vou falar de forma mais detalhada? Porque ela é uma das mais importantes reações pericíclicas, tá? Elas são reações importantes do ponto de vista sintético, porque elas são reações que possibilitam a formação de novas ligações carbono-carbono, tá? Então, são reações, assim, de muito interesse por parte dos químicos orgânicos sintéticos, que estão sempre sintetizando os novos blocos, novas moléculas, com potenciais, digamos assim, aplicações, inclusive, principalmente, aplicações biológicas, tá? Então, por que essas reações recebem o nome de reações de Diels-Alder, em homenagem a dois químicos da Alemanha, um chamado de Otto Paul Emil Diels, que viveu entre os séculos XVIII e século XX, como aparece aí para vocês, e outro chamado de Kurt Alder, tá? No caso, Diels, ele foi professor na universidade, uma universidade na Alemanha, tá? E teve o orientando Alder. Alder foi orientando de Diels, tá? E aí eles publicaram esse trabalho que eles desenvolveram, no caso, aí estudaram a reação que foi intitulada, ou recebeu o nome de reação de Diels-Alder, tá? Em homenagem a eles, tá? Inclusive, esse trabalho que eles desenvolveram no ano de 1950 rendeu o Prêmio Nobel da Química, tá? Essa reação ela é muito conhecida, tá? Atualmente, hoje, muito, como é que posso dizer, aplicada em síntese orgânica, tá? Na síntese de moléculas aí, principalmente as de interesse biológico, tá? Para a construção de novas ligações, no caso carbono-carbono, que nesse caso, pessoal, é uma reação de acoplamento, tá? Quando eu tenho reações orgânicas que possibilitam uma nova ligação carbono-carbono, chamada de reação de acoplamento, tá bom? Então, em homenagem a esses dois químicos aí da Alemanha, a reação ficou conhecida como reação de Diels-Alder. Essa reação de Diels-Alder é uma reação importante para os químicos orgânicos sintéticos, uma vez que possibilita a criação de duas novas ligações carbono-carbono, para formar uma molécula cíclica. Nesta reação, um dieno, tá, conjugado reage com uma substância que contém uma ligação dupla carbono-carbono. Então, como vocês podem observar, eu tenho um 3-butadieno. Ele é chamado também, o butadieno ele é chamado de dieno. Inclusive, eu falei para vocês lá no sumário que eu não ia falar de reações de alcadienos. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma reação de um alcadieno ou de um dieno, especificamente. É óbvio que existem outras reações de alcadienos, tá? Mas aqui, nesse exemplo, eu tenho aí uma reação de um alcadieno ou dieno, tá bom? Onde eu tenho 4 elétrons π, tá? E aqui no alceno, que nesse caso aqui é o propeno, eu tenho 2 elétrons π. Por isso que eu falei para vocês que essa reação também ela é chamada de cicloadição 4+2, tá? Porque eu tenho aí 4 elétrons do dieno e 2 elétrons do alceno, que no caso é o propeno, certo? E, pessoal, o alceno, ele é chamado de, nessa reação, ele é chamado de dienófilo. Por que que ele é chamado de dienófilo? Porque ele vai reagir com um dieno, ele tem afinidade por um dieno. Então, ele é chamado de dienófilo, tá bom? Nessa reação, um dieno conjugado reage com uma substância cíclica que contém uma ligação dupla carbono-carbono. Essa última substância é chamada de dienófilo, porque ele gosta de dieno, como eu já falei para vocês. É uma reação de adição 1,4, tá? Porque também ela é chamada de reação de adição 1,4. Porque se vocês observarem aí, a adição ela vai ocorrer justamente nas posições 1 e 4 do dieno.
Se eu pegar aqui, ó, numerar esse composto aqui, esse seria, por exemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, as ligações vão ser estabelecidas aqui nas posições 1 e posição 4 do dieno. Por isso é chamada de reação de adição 1,4. Ou cicloadição 4 mais 2, porque eu tenho 4 elétrons do dieno e 2 elétrons do dienófilo, tá bom? Reação de adição 4 de um eletrófilo e um nucleófilo a um dieno conjugado. A reação de Diels-Alder é uma reação como as outras reações pericíclicas, né, pessoal? São reações concertadas, tá? A adição do eletrófilo e nucleófilo em uma única etapa, né? Isso é o que acontece em uma reação concertada, tá? Reação em uma única etapa. Então, como vocês podem observar, aqui eu já trago as setinhas aqui para mostrar para vocês. O par de elétrons π, olha, vai atacar esse carbono aqui, digamos que carbono 1, e aí o par de elétrons π, que está entre os carbonos 1 e 2 do dieno, se desloca para as posições 2 e 3, fica entre os carbonos 2 e 3, e o par de elétrons que está entre os carbonos 3 e 4 do dieno, ataca o dienófilo. Então, pessoal, como vocês podem observar aqui no dienófilo, eu tenho um carbono nucleofílico e um carbono eletrofílico. O carbono aí, nucleofílico, é o que tem um par de elétrons π disponível, que vai ser cedido ou que vai atacar o dieno. E o carbono eletrofílico é o carbono que está com carga parcial positiva, que é quem vai aceitar o par de elétrons π do dieno, tá certo? Como vocês podem observar, eu tenho aqui o estado de transição. É como se eu estivesse aqui representando a formação das ligações. Mas, pessoal, não existe intermediário reacional para esse tipo de reação, uma vez que é concertada. Olha, vocês podem observar que nessas ligações que estão pontilhadas, é as ligações que estão sendo quebradas e formadas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um par de elétrons π do dienófilo, tá tracejado aqui, porque é a ligação que vai ser quebrada, tá? Quando ela é quebrada, vai haver formação dessa ligação aqui que está pontilhada, fechando aqui um ciclo, né? Que é devido a esse par de elétrons π do dienófilo, que é seguido para o dieno, tá? E esse par de elétrons π que está entre os carbonos 1 e 2 do dieno, que vai para os carbonos 2 e 3 do dieno, por isso aparece aqui pontilhado. E aí, esse par de elétrons π que está entre os carbonos 3 e 4 do dieno vai ser doado para o carbono eletrofílico do dienófilo, tá certo? E aí eu vou ter a formação desse produto aqui, cíclico, tá certo? Um produto cíclico é formado, tá ok? Então, tá aí a reação de Diels-Alder, certo? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Uma nova ligação dupla é formada e 2 novas ligações sigmas eu tenho aí nesse composto, tá? Então, a partir aí, por exemplo, do 1,3-butadieno e o propeno, eu posso obter um composto que tem nome. Como é que seria esse composto aí? Como é que nós podemos dar o nome dele? Vem ser 1, 2, 3, 4. 4-metilciclohexeno, tá? 4-metilciclohexeno é o nome do produto. E aí, o que mais? No estado de transição, vocês observam aí que eu tenho 6 elétrons π envolvidos, no caso, 4 elétrons do dieno e 2 do dienófilo, chamado de cicloadição 4 mais 2. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, podem ligar o microfone e perguntar, tá bom? A reação de Diels-Alder é um exemplo de reação pericíclica que ocorre em uma etapa de deslocamento cíclico de elétrons. Deslocamento cíclico de elétrons. É também uma reação de cicloadição, tá? Reação na qual 2 reagentes formam um produto cíclico.
Mais precisamente, uma reação de Dioswald é uma reação de cicloadição 4+2, já falei, onde tem 4 elétrons do dieno, 2 do dienófilo, estão envolvidos no estado de transição. Por isso que eu mostrei o estado de transição para vocês com 6 elétrons. A reatividade do dienófilo é aumentada se grupos retiradores de elétrons estão adicionados ao carbono sp2. Voltando a esse exemplo anterior, pessoal, há ligado a esse alceno aqui, eu tenho uma metila, tá? E a metila é um grupo doador de elétrons, não é um grupo retirador. Então, indo aqui para o slide seguinte, eu tenho uma carbonila. Essa carbonila, ela é retiradora de elétrons. Se ela é retiradora de elétrons, em relação àquele exemplo anterior que nós acabamos de ver no slide anterior, esse dienófilo aqui, ele é mais reativo. Eu tenho aí, no caso, uma cetona, né? E essa cetona, ela é alfa-beta insaturada. No exemplo anterior, tinha o propeno. Então, digamos que essa reação aqui, ela é mais rápida. Esse dienófilo que eu estou utilizando aqui, ele é mais reativo em relação àquele alceno, porque eu tenho um grupo retirador de elétrons, que é a carbonila, tá certo? Então, se eu tenho um grupo aqui retirador de elétrons, esses carbonos aqui, sp2, eles se tornam mais propícios a um ataque de um nucleófilo, porque se a carbonila é retiradora de elétrons, isso vai facilitar a formação de carbonos eletrofílicos, carbonos com cargas parciais positivas, tá certo? Se ele desloca esse par de elétrons aqui no sentido do oxigênio, esse par de elétrons aqui, que está entre os carbonos 2 e 3, vai se deslocar também devido ao efeito conjugativo. E aí vai ser mais fácil atacar aqui o meu dieno e formar um carbono aqui eletrofílico e assim sofrer o ataque do carbono nucleofílico do dieno, tá certo? Essa reação ocorre sob temperatura de 30 graus, essa é a condição para que essa reação aconteça, tá? Então aí eu tenho a reação de adição 1,4, né, de adição 1,4 ao 1,3-butadieno. Essa de adição 4 ao 1,3 aí é butadieno, tá? E esse composto aqui é o butadieno. E aí vai formar essa cetona aqui, né? Uma cetona cíclica, certo? E aí, como vocês podem observar, eu tenho o efeito aqui, olha, de ressonância. Por que que esse grupo carbonilo ele é retirador de elétrons? Que o par de elétrons vai em direção ao átomo de oxigênio, esse par de elétrons aqui da carbonila, o oxigênio adquire uma carga parcial negativa, e o par de elétrons pi que está entre os carbonos alfa e beta, conjuga aqui com o carbono carbonílico, tá? Deixando aqui, ó, esse carbono da extremidade, esse carbono beta, com uma carga positiva, né? E suscetível ao ataque de quem? De um nucleófilo, porque esse carbono beta, ele é eletrofílico, tá certo? Então, eu tenho aí os contribuintes de ressonância. E embaixo eu tenho uma estrutura mais próxima da realidade, onde você não pode dizer exatamente onde estão os pares de elétrons π, porque essas ligações elas são deslocalizadas. E essa estrutura aqui, que é mais próxima da realidade, eu chamo de quê? Híbrido de ressonância, que é o mais próximo do real, de fato, tá bom? E aí, pessoal, essas reações, tá, para que possamos entender um pouco mais sobre elas, é necessário que tenhamos conhecimento sobre teoria do orbital molecular. Eu não vou entrar aqui detalhadamente e aprofundar aqui, mas eu vou falar um pouco sobre teoria do orbital molecular, tá? Mas é interessante que a gente conheça um pouco sobre teoria do orbital molecular, tá certo? Porque essas reações, elas são regidas pelos orbitais moleculares de fronteiras, tá?
As duas novas ligações formadas, tá, resultam da transferência de densidade eletrônica entre os reagentes. A teoria do orbital molecular permite um melhor entendimento desse processo. Quando os elétrons são transferidos, no caso, um par de elétrons π é transferido do dieno, aliás, é transferido do dienófilo para o dieno e do dieno para o dienófilo, usa-se a teoria do orbital molecular ocupado de maior energia. Nesse caso, o orbital ele é chamado de HOMO, tá? Aí é uma abreviação do nome em inglês, orbital molecular de maior energia, tá? De um reagente, obviamente, e orbital molecular desocupado, que é o de menor energia, que a abreviação em inglês desse nome é chamado de LUMO. Então, eu tenho a contribuição dos orbitais de fronteira, é o HOMO de um reagente e o LUMO de outro, tá? E vice-versa, tá certo? Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho a representação do dieno e aqui eu tenho a representação do dienófilo, caso que é o alceno, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho, nessa reação, a contribuição dos orbitais HOMO do dieno, que estão aqui na parte superior, nessa parte de cima. Então, eu posso dizer que são orbitais moleculares ocupados de maior energia, por isso, ele é o HOMO. E aqui, no dienófilo, eu tenho o orbital molecular desocupado e de menor energia. Se ele está desocupado, então ele vai fazer o quê? Ele vai receber elétrons de um outro orbital, não é isso? Então, esses orbitais, o que vai acontecer? Eles vão se sobrepor. Aqui eu tenho a contribuição do orbital HOMO do dieno e LUMO do dienófilo, tá certo? Eles vão se sobrepor. E para que haja, pessoal, a sobreposição, como vocês estão observando aí, esses orbitais eles precisam estar em fase. Ou melhor, esse orbital, você observa aqui um orbital azul, e aqui, ó, azul, quando eles estão aqui da mesma cor, eu digo que eles estão em fase. Aqui eu tenho cinza na parte de cima e cinza aqui embaixo, estão em fase. Se fosse o contrário, aqui azul e aqui embaixo cinza, esses orbitais eles não estão em fase. Portanto, aí não vai acontecer, tá bom? E aqui eu tenho a contribuição do LUMO do dieno e aqui HOMO do dienófilo, tá? E como vocês observam, esses orbitais eles estão em fase, tá certo? Uma reação pericíclica é descrita pela teoria da conservação da simetria orbital. Simetria orbital. Esses orbitais eles precisam ter a mesma cor, eles precisam estar em fase, tá certo? Essa teoria diz que reações eletrocíclicas ocorrem como resultado da sobreposição de orbitais de mesma fase. Aquilo que eu mostrei para vocês, ó, esses orbitais aqui, eles estão em fase. Esses daqui estão em fase também. Tem orbital cinza e aqui cinza. Aqui é azul e aqui também é azul. E aí eles vão se sobrepor e formar o meu produto. E esse produto é uma reação de Diels-Alder, salvo engano, ele é chamado de aduto, tá? Eu tenho um dieno, eu tenho um dienófilo e o produto é chamado de aduto. Não é adulto, não tem o L, é aduto, tá? A-D-U-T-O, tá bom? Outro exemplo aqui de reação de Diels-Alder. Como eu falei para vocês, as reações pericíclicas, pessoal, elas são reações estereosseletivas, tá? Reações estereosseletivas vai formar apenas um produto ou preferencialmente ou melhor, em maior quantidade em relação a outro quando é formado mais de um tipo de produto. Eu tenho esses dois compostos aqui, tá? Que eles são estereocentros. Digamos que aqui eu tenho estereoisomeria, tá? Porque são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas tem configurações, digamos, espacialmente falando, diferentes.
Então, são estereocentros, tá? Um dieno conjugado que está fechado e um dieno conjugado que está fechado e uma conformação que está fechado e em uma conformação cis, como ciclopenta, como um 3-ciclopentadieno, é altamente reativo em uma reação de Diozalda, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o ciclopentadieno, tá? E tem um outro composto aqui, pessoal, que é um éster, né? Certo? Um éster, e esse éster ele é alfa-beta insaturado, tá? Esse composto aqui, ele reage com esse ciclopentadieno para formar esses dois compostos aqui que se apresentam em conformação, tá? Esses dois produtos aqui. Quando o dieno é uma substância cíclica, o produto da reação de Diozaldo é uma substância bicíclica em formato de ponte. Tá? Até então, eu havia mostrado para vocês o dieno sendo uma estrutura de cadeia alifática ou de cadeia aberta. Aqui eu tenho um composto de cadeia fechada. Quando eu tenho um composto de cadeia fechada, no caso o dieno, eu vou ter a formação, pessoal, de mais de um ciclo, que nesse caso eu chamo de estrutura bicíclica, porque aqui eu vou ter 2 ciclos, tá? E aqui eu tenho um formato de ponte. O que vem ser isso? Olha só. Se vocês observarem aqui na numeração, eu tenho o anel de 5 membros, que no caso aparece aqui nos reagentes, tá? Uma nova ligação π é formada e 2 novas ligações sigmas, não é isso? Isso é o resultado de uma ligação, aliás, de uma reação de Diozalda, tá? E se vocês observarem aqui, ó, existe uma ligação do carbono 1, aqui, ó, eu tenho aqui carbono 1, aí eu tenho aqui o carbono 5 e aqui eu tenho o carbono 4. É como se fosse aqui uma ligação entre esses dois carbonos, que não são carbonos adjacentes. Nesse caso, eu chamo isso aqui, pessoal, de ponte. É uma ponte que foi estabelecida entre os carbonos 1 e 4. E esse carbono 5 aqui, eu chamo de carbono de cabeça de ponte, tá? Carbono de cabeça de ponte, tá certo? E esse composto aqui, ele foi formado preferencialmente, tá? Majoritariamente, tá certo? 81% do meu produto é desse composto aqui, tá? E do outro é 19%. Então, essa reação aí, ela é, digamos que altamente estereosseletiva, tá bom? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? E vamos aqui falar para vocês de uma outra reação de cicloadição, que é a reação 2 mais 2. Acabamos de falar de reação 4 mais 2, que é a reação de Diozalda. Agora nós vamos falar de reação 2 mais 2. O que vem ser uma reação, pessoal? 2 mais 2, tá? É que eu vou ter a contribuição de 2 elétrons π de um substrato e 2 elétrons π de outro substrato. Não mais 4 elétrons π, como nós acabamos de ver, 4 elétrons π de um dieno e 2 elétrons π de um dienófilo. Não, aqui eu vou ter um alceno, tá? Que vai contribuir com 2 elétrons π, e o dienófilo, aliás, eu não posso chamar de dienófilo aqui, porque ele não vai reagir com um dieno, tá? E a contribuição de 2 elétrons π do outro reagente, que pode ser um alceno ou uma acetona, como é esse caso aqui, cíclica, né? Alfa, beta insaturada, tá bom?
Então, aqui eu tenho o par de elétrons π da cetona, que vai atacar esse carbono aqui, sp2, tá? E esse carbono aqui, sp2, ele é um carbono nucleofílico que vai atacar o carbono eletrofílico da cetona, que é o carbono beta. E eu vou ter a formação de um biciclo como vocês observam aqui, tá? Então, aí eu obtive aí a partir desse composto aqui, como é que nós podemos denominar ele? Carbono 1, 2. Então, ele vem ser 2-metilpropeno. 2-metilpropeno reagindo com o ciclohexa. Seria aí ciclohexadoiseno. 2-enona, na verdade. Ciclohexadoisenona. Isso é o nome do composto, ciclohexadoisenona. Porque eu tenho a ligação dupla aí na posição 2 ou posição alfa da ciclohexenona, tá? Hexenona, na verdade. Então, uma dupla ligação, certo? E esse composto aqui é uma estrutura um pouco mais complexa, digamos, para dar nome UPAC, certo? Mas é possível ainda, tá? Ok? Alguma dúvida? Essas reações, pessoal, de cicloadição 2+2, elas não ocorrem em condições térmicas, somente em condições chamadas de fotoquímicas, tá? Em condições térmicas, a sobreposição suprafacial, existe a sobreposição suprafacial e sobreposição anterofacial, tá certo? Essa sobreposição suprafacial quando os orbitais que vão se sobrepor, eles estão do mesmo lado. Quando eles estão em lados opostos, tá? Eles são chamados de... A sobreposição é chamada de anterafacial, tá certo? Em condições térmicas, a sobreposição suprafacial não tem a mesma simetria permitida. Os orbitais sobrepostos são de fase oposta, tá? Uma sobreposição anterafacial tem simetria permitida, mas não é possível devido ao tamanho pequeno do anel, tá? Que no caso aí, essa cicloadição 2+2, ela vai formar um anel de 4 membros, tá? Então, como o anel é muito pequeno e essa sobreposição ela é permitida, mas devido ao anel ser muito pequeno, eu ter muita tensão no anel aí, essa reação também ela não vai acontecer. E em condições fotoquímicas, a reação pode ocorrer, pois a simetria no estado excitado do HOMO é oposta ao do estado fundamental do LUMO, tá? Em decorrência da sobreposição de um estado excitado do HOMO, de um alceno com o LUMO do segundo alceno, envolve a formação de ligação suprafacial de mesma simetria. Então, como vocês podem observar aqui, se é uma cicloadição 2+2, eu tenho aqui dois compostos, cada um com um par de elétrons π. Tá? Aqui eu tenho em condições térmicas, aqui eu tenho o LUMO, tá? De um substrato e o HOMO do outro. Como vocês podem observar, esses orbitais aqui, pessoal, eles não estão em fase, tá? E aqui, em condições fotoquímicas, esses orbitais aqui, eles estão em fase. Dá para vocês verem aqui, ó, eu tenho azul com azul e cinza com cinza. Então, eles estão em fase aqui, tá? Então, nesse caso, o estado excitado do HOMO, ele permite que ele esteja em fase com o orbital HOMO do meu outro substrato, do outro alceno. Então, nesse caso, em condições fotoquímicas, a cicloadição 2+2 ela é possível acontecer. Em condições térmicas, isso não é possível, tá? Aí, esse é o nosso último slide, tá? É para vocês terem aí uma noção sobre
as reações, né, pericíclicas que estava previsto para a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente abre agora aqui para pergunta, posso estar esclarecendo para vocês, tá certo? Se não, a gente podemos, por hoje, né, encerrar a nossa aula. Eu vou tirar aqui da apresentação. Eu esqueci aqui, pessoal, peço desculpa, eu tirei aquela mensagem.